e levou-me a formar em conjunto com o Nuno Silveira e outras pessoas a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, recentemente formada em 2005, em fevereiro de 2005, vai fazer agora um ano. Sobre o tema, foi uma investigação feita na Ilha do Pico, Açores, como já disse, no verão passado, de um encontro imediato de terceiro grau, que já vou explicar o que é um encontro imediato de terceiro grau, ocorrido há mais de 30 anos, o que não é muito bom, porque casos muito antigos depois são mais difíceis de investigar, porque perdem algumas testemunhas, a testemunha pode morrer. Passado muito tempo, por exemplo, casos com 50 anos ou mais já não têm o mesmo valor que um caso recente. Se este caso tivesse ocorrido agora, há poucos anos, teria sido muito mais fácil para a Associação investigar. Esta história foi-me contada por Rolando Alves, que também é natural de Ilha do Pico, também interessado em OVNIs, e ele próprio testemunha de muitos avistamentos e com conhecimento de muitos casos de avistamentos OVNI no Pico e nas ilhas em redor. Fomos fazer uma pequena entrevista a Maria do Carmo, que é a viúva de Miguel Alexandre, o protagonista deste episódio. E eu ia passar um excerto da entrevista, mas não vale a pena, porque basicamente é aquilo que eu vou dizer na palestra. Esta investigação, como já disse, está condenada ao início, porque a testemunha infelizmente já faleceu em 1998. Maria do Carmo, que foi a pessoa que entrevistámos, não sabia, não tinha toda a ideia da data em que tinha ocorrido, mas por exclusão de parte chegamos à conclusão que só podia ter sido, foi durante o verão e só podia ter sido no ano de 1973. Posso agora explicar o que é um encontro imediato de terceiro grau. Alan Hynek foi um astrónomo que esteve à frente do projeto Livre Azul da Força Aérea Norte-Americana, um projeto que tinha o objetivo de desmistificar os OVNIs, no fundo, investigar o fenómeno OVNI e tentar encontrar uma solução para o fenómeno. Ele foi autor de uma classificação para os vários tipos de observações. Essa classificação baseava-se em luzes noturnas, os discos diurnos, radar visual, que era quando o objeto era observado, detectado em radar e também observado. Um exemplo bom de um radar visual é o OVNI de 1 de junho de 2004 em Portugal, que foi detectado em radar e observado. Depois vinham os encontros imediatos. O encontro imediato de primeiro grau, quando era observado um OVNI a menos de 200 metros de distância da testemunha. O encontro imediato de segundo grau, quando havia vestígios físicos no ambiente ou no solo, qualquer tipo de vestígio físico, alteração do ambiente, basicamente. Depois tínhamos os encontros imediatos de terceiro grau, que era o fim da escala de Hynek, que quando era observado um objeto voador não identificado e junto ao objeto voador não identificado tripulantes do mesmo, se quisermos chamar tripulantes, eram observados seres tipo humanoide. Isso é um encontro imediato de terceiro grau. Foi exatamente o que ocorreu na Ilha do Pico em 1973. A testemunha desse caso foi Miguel Alexandre, era cantoneiro municipal de profissão, uma pessoa simples, casado com Maria do Carmo, os dois naturais de São Miguel Arcanjo, que é uma pequena povoação do concelho de São Roque do Pico. E vocês podem ver aí no mapa tem os Açores, com o concelho de São Roque do Pico assinalado, onde fica São Miguel Arcanjo. Depois tem a Ilha do Pico. Posso dar algumas informações sobre a geografia da Ilha do Pico. A Ilha do Pico é a segunda maior ilha dos Açores, tem 448 km². Tem o Pico, a montanha do Pico, que aí à frente tem uma imagem em
da Montanha do Pico. Tem 2.351 metros de altitude, é o ponto mais alto de Portugal. A ilha tem 42 km de comprimento, 15 de largura, tem 15 mil, pouco mais de 15 mil habitantes, e foi nessa ilha que ocorreu este caso. Na tarde de 6 de setembro, eu e o Rolando Alves fomos falar com Maria do Carmo, que é a viúva de Miguel Alexandre, mais conhecido por Miguel Cantoneiro. E ela mostrou-se completamente aberta a falar-nos sobre aquele episódio na vida do seu falecido marido. Basicamente, para além de cantoneiro, eles também faziam criação, os dois, criação de gado, tinham algumas terras e ainda têm, pouco acima de São Miguel Arcanjo. E o episódio aconteceu ela chama roça, um pasto ainda bastante grande, e naquele local era o maior pasto, em redor tinha vegetação, era o sítio mais aberto daquele local, que era plano. Não era, porque a Ilha do Pico tem um planalto central, depois desde o mar até esse planalto é uma encosta sempre a subir, mas nessa zona é um pequeno outeiro, uma zona mais plana no meio da encosta, e foi aí que se passou. Ele tinha estado a trabalhar nessa terra no dia anterior. No dia seguinte foi lá outra vez, à tarde, apenas para arrancar os sacados melgas que havia mais abaixo do terreno. Isto passou-se ao fim da tarde. Ele diz, isto é tudo com base no testemunho de Maria do Carmo, é um testemunho secundário. Como a testemunha principal já faleceu, por isso é que a investigação logo no início está condenada. Tivemos de falar com as testemunhas secundárias, aquelas pessoas que conheciam a história, as pessoas da família e alguns amigos depois ficaram a conhecer a história do Miguel Alexandre. Ele então foi lá nessa tarde, mais acima, noutro terreno, um pouco mais escondido, estava um colega dele também a trabalhar, que foi a segunda testemunha, não viu o que ele viu, mas ouviu. Eu vou explicar a seguir o que é que ele ouviu. E ele estava lá, ouviu o que ela chamou uma zoadinha, que é um barulho tipo deslocação de ar, como uma bicicleta, que eu estava a pensar, uma deslocação de ar rápida. Aquilo chamou a atenção porque o dia era um dia de sol, sem vento, e chamou-lhe a atenção aquele barulho de vento que não seria normal. Então olhou para trás, viu um objeto que é descrito como a forma de uma peneira, ou seja, como se fosse uma roda deitada. Vocês estão a ver como é que é a forma de uma peneira? Foi esse o exemplo que a Maria do Carmo deu. É basicamente como um cilindro achatado. O objeto tinha uma cor azul esbranquiçada. Ele diz que parecia um espelho, refletiu o sol. Aproximou-se do terreno e a meio do terreno pousou. E ele a Maria do Carmo ainda fala-nos no pormenor da erva que ele tinha cortado no dia anterior, espalhou-se quando o objeto pousou. E ele ficou a olhar para aquilo, perplexo, com algum medo, e no meio do objeto, eu não sei bem onde, mas é credível que tenha sido no lado do objeto, por baixo seria impossível, se o objeto estava pousado, abriu-se uma porta, e da porta saiu uma escadinha de 3 degraus, e de lá saiu que a Maria do Carmo chamou um homenzinho. Era completamente igual não, mas muito parecido com um anão humano. E mais tarde sai outro homenzinho, e os dois ficam ali a conversar um com o outro e chegam a olhar para Miguel Alexandre e a encará-lo, como a Maria do Carmo disse.
ali durante um tempo e depois voltam, entram outra vez no objeto e partem. Partem exatamente para o sítio de onde tinham vindo, de cima da serra. Vieram de cima do mato, depois voltaram exatamente para o mesmo local. Não conseguiu ver o sítio específico de onde tinham vindo, só a direção. Mais acima estava um colega dele, que também ouviu aquele barulho de deslocação de ar e viu as árvores a mexer. Também achou estranho porque naquele dia estava um dia de verão, isto foi durante o verão, talvez mais ao início, ele não sabe ao certo, mas talvez no início do verão. E quando foram embora, ao fim do dia, conversaram com outros sobre isto. O amigo que estava no terreno mais acima disse que tinha ouvido aquele barulho e perguntou se ele também tinha ouvido, achou aquilo estranho, e o Miguel Alexandre disse: eu ouvi e vi o fenómeno, vi o objeto. Depois explicou ele, chegaram à povoação, aquele terreno fica um pouco mais acima de São Miguel Arcanjo, chegaram a São Miguel Arcanjo, à ermida de São Miguel Arcanjo, também tem uma imagem de Maria do Carmo, podem ver as imagens, e chegaram a essa ermida, um local onde as pessoas se costumavam, atualmente não sei se continua a acontecer, reunir-se ao fim do dia, e ele acabou por contar à população o que tinha ocorrido e toda a gente soube. Não contou a Maria do Carmo nessa noite porque tinha medo, não queria que ela ficasse com medo de ir lá acima. E ela até brincou um pouco com isto e diz: se é uma peneira eles não me conseguem levar. E basicamente é esta a história de Miguel Alexandre. Tem mais alguns pormenores que eu mais à frente vou contar. Agora posso passar um pouco à especulação sobre o caso. Será que o que ele viu aconteceu? Foi mesmo verdade? O caso é verídico? Foi uma alucinação? Todos os Açores têm uma natureza vulcânica e a rocha vulcânica tem algumas particularidades eletromagnéticas, algum poder eletromagnético. Há teorias de que o eletromagnetismo pode influenciar as pessoas e criar alucinações. Há algumas teorias disso em relação aos fenómenos de Fátima, mas é discutível. Será que foi isso que aconteceu? Tive a ver no mapa geológico, no mapa das falhas da Ilha do Pico, se sobre aquele local passava alguma falha importante, por acaso até passa, talvez um pouco mais ao lado, mas isso é um pouco relativo porque toda a ilha tem falhas geológicas, falhas tectónicas e não é muito relevante. O contexto em que contexto é que aparece o encontro imediato de terceiro grau de Miguel Alexandre a nível global? O que é que aconteceu em 1973 a nível de OVNIs e de facto aconteceu aquilo a que chamamos uma vaga OVNI, e isso pode ser um ponto a favor do caso de Miguel Alexandre, como ocorreu em 1973, e assim já não aparece isolado, como no caso de encontro imediato de terceiro grau isolado. Aparece num contexto de vaga a nível mundial, ou mais dos Estados Unidos. 1973 foi mesmo chamado de o ano dos humanoides, porque houve uma vaga de encontros imediatos de terceiro grau. O Allen Hynek, como eu já tinha referido, o inventor da escala do termo encontro imediato de terceiro grau, foi fundador da CUFOS, que é Center of UFO Studies, nos Estados Unidos, que é uma das instituições mais importantes a nível mundial no que toca aos estudos OVNIs. E esse centro foi fundado depois da vaga de 1973, um pouco por causa da vaga, não é? Houve a vaga e eles decidiram formar só para ver a importância que essa vaga teve em 1973. Em Portugal, houve algum caso semelhante que poderia ter
corroborado aquilo que Miguel Alexandre viu. De facto, houve outro encontro imediato de terceiro grau em Alijó, em Vila Real, em que foi em 20 de setembro de 1973. Como a data do caso de Miguel Alexandre não se sabe muito bem, foi durante o verão e até pode ter sido perto dessa data. No caso de Alijó foram observados 2 seres de pequena estatura, com um fato completo, e penso que dos encontros imediatos de terceiro grau ocorridos em Portugal, o caso de Miguel Alexandre e o caso de Alijó são os mais semelhantes. Isso pode nos dar algumas pistas sobre a veracidade do caso de Miguel Alexandre. Afinal, há um contexto a nível mundial, 1973 da vaga de 1903, um encontro imediato de terceiro grau em Alijó com algumas semelhanças, alguns pontos a favor da veracidade do caso de Miguel Alexandre. No que toca a objetos OVNI com um aspecto semelhante, um aspecto tipo peneira, como Maria do Carmo referiu, há um caso muito semelhante e tem uma fotografia, um caso de objeto em 1950, em 20 de março de 1950. Esse caso faz parte do Livro Azul, é um dos casos não identificados do objeto Livro Azul e foi observado por 2 pilotos nos Estados Unidos quando faziam um voo e observaram esse objeto, muito semelhante àquilo que o Miguel Alexandre observou. Mais pormenores relativos ao caso de Miguel Alexandre, há pormenores interessantes, como a escada tinha 3 degraus, mas são coisas sem muita importância. A linguagem que eles falaram não se percebia, o Miguel Alexandre não percebeu. Ainda teve a ideia de ver, ainda teve o desejo de ver o outro lado do objeto, mas depois teve um bocado de medo e não foi. Antes daquele encontro ele nunca tinha observado nenhum OVNI, nada de especial, nem depois, não teve problemas de saúde ou algo relacionado com o episódio. O sítio onde o objeto pousou, a vegetação, por vezes ocorre a vegetação para ser queimada, isso não aconteceu, houve só aquele espalhar da erva, e depois quando o objeto se deslocou, quando o objeto levantou, também houve uma deslocação de ar. Menor que a Maria do Carmo refere. Isso dá-nos a entender que o objeto tinha algum tipo de jato de ar por baixo, não se sabe. Mais pormenores relacionados com o caso. Penso que já referi todos. Não houve notícia mais para os pastores, era. Já referi tudo. Agora podemos passar talvez às perguntas sobre, no meio das perguntas posso concluir, desenvolver mais um pouco aquilo alguma coisa que me possa ter esquecido. Não sei se querem fazer alguma pergunta, se calhar no outro microfone. Está bem, não? Já está desligado. Se calhar melhor este microfone para as perguntas, não? Não? Não há ninguém que queira fazer uma pergunta? Alguma coisa que não tenha percebido? Ninguém? Gostava de saber se há alguma relação entre esse fenómeno que foi visível e aquilo que por vezes também se diz que acontece na Serra da Estrela da Gardunha. O que acontece? Tipo, observações de OVNIs na Serra da Gardunha e da Estrela? Isso no fundo, podemos pensar que tudo está relacionado. Não foi só ali que aconteceu. Observações de OVNIs e encontros imediatos de terceiro grau e coisas assim, no fundo, acontece por todo o mundo. Mas parece que há sítios onde ocorre mais do que outros. Por isso é que se falou na Serra da Gardunha a semana passada, não sei se teve caso, provavelmente não. Serra da Gardunha é um hotspot, um ponto quente de fenómenos OVNI em Portugal. Também já ocorreu encontros imediatos de terceiro grau lá.
E no fundo está tudo relacionado. Agora, a Ilha do Pico, os Açores, aquela zona, se é mais fértil ou não em fenómenos OVNI, penso que sim. Não sei se pode ter a ver com a natureza vulcânica do arquipélago, mas aí já estamos a pensar em fenómenos naturais que pode ter mais desencadear fenómenos naturais que noutros sítios são mais raros. Agora, em relação aos encontros imediatos de terceiro grau, esqueci de falar, nos outros encontros imediatos de terceiro grau que houve nos Açores, desde que não foi o único, um dos mais conhecidos, não só nos Açores como a nível nacional, ocorreu na noite de 31 de janeiro para 1 de fevereiro de 1968. Foi observado por um guarda noturno que estava a guardar um paiol de armas que pertencia à Força Aérea, atualmente já foi desmantelado, pertencia à Força Aérea Americana. Como sabem, a Força Aérea Americana tem uma base nas Lajes. Ele basicamente estava a ouvir o relato de um jogo de futebol na rádio. O rádio começou a falhar, típico em fenómenos OVNI, que se chama um efeito eletromagnético. Começou a ver uma luz do lado de fora da janela, foi lá fora, viu um objeto com dois seres que tinham uma viseira a tapar a cara e houve uma espécie de poeira que para ele pareceu-lhe um gás que ele acabou por desmaiar e depois foi hospitalizado. Isto é um dos casos mais conhecidos, ele chamava-se Serafim Sebastião, atualmente emigrou para o Canadá. Houve outro caso passado no aeroporto de Santa Maria, também com guarda noturno. Este caso é mais conhecido ainda a nível internacional que o caso de Serafim Sebastião de 1968. Basicamente, o guarda noturno estava de serviço, viu um objeto, uma luz, a deslocar-se na direção dele, a pousar na pista. O objeto tinha uma forma charutoide, parecia uma forma de submarino de cor negra. Saiu de lá um ser de aspecto completamente humano que o chegou a cumprimentar. Isto é um bocado esquisito, um comportamento muito humano para coisas que nós geralmente associamos a extraterrestre, mas não tem de ser obrigatoriamente. Nós não sabemos a origem. Miguel Alexandre não sabe a origem, nem ninguém poderá saber a origem daquilo que ele viu. Não pode dizer que é extraterrestre, não há provas disso. Ele viu um objeto com dois seres que saíram de dentro, comportaram-se um pouco de forma demasiado, para nós, é um bocado estranho se fossem extraterrestres, de uma forma demasiado humana, mas será isso estranho, não sabemos a origem. Até pode ter uma origem na Terra, pode ter uma origem noutro sítio qualquer. Este caso no caso de Santa Maria aconteceu em setembro de 1954, também está relacionado com uma das maiores vagas de OVNI a nível mundial, que ocorreu em 1954, já fiz uma palestra sobre essa vaga especificamente, e em Portugal houve mais avistamentos nessa altura. Em 1963, o número de avistamentos em Portugal foi um pouco mais elevado que o ano anterior, mas não foi assim nada por aí além. Isso também é difícil de saber o número real de observações. Aquilo que sabemos é os casos conhecidos, os casos reais. Muitas vezes as testemunhas não contam aquilo que aconteceu com elas. Penso que... Mais detalhes do aspecto visual dos dois seres, se há mais detalhes, se lembra de mais detalhes? Sobre o quê? Sobre o quê? O aspecto visual, Daqui. Os hoje parece uma A descrição que a Maria do Carmo nos fez, com base no testemunho de Miguel Alexandre, tratavam-se de dois seres de aspecto humano, mas com estatura baixa, tipo um anão humano. Ele até mais tarde viu dois anões. Ela diz que eles tinham uma barbicha, cor da pele. Ela não deu esse pormenor, mas acho que era uma cor da pele clara. Perguntei se conseguia distinguir um do outro. Ela disse que sim, mas não sei até que ponto isso. A informação que a Maria do Carmo nos está a dar é uma informação secundária. Não sei até que ponto
Foi exatamente o que se passou. Se calhar íamos falar com o Miguel Alexandre, ele contava-nos uma coisa muito pouco diferente. Não tinham nada a tapar a cara, respiravam ar, aparentemente. Tinham uma roupa tipo fato completo, justo, uns pequenos. Pronto, fato. A cor não sei, da roupa não sei. Basicamente são isso. Falaram um com o outro, não falaram com uma testemunha, numa linguagem que ele não percebeu. Isso também ocorre, também no caso de 1954. O ser de aspecto humano falou para a testemunha, numa linguagem que a testemunha não percebeu. É típico ocorrer. Mas em relação ao aspecto deles, não há mais a referir. Basicamente é isso. Perguntei se traziam alguma coisa na mão. Ela disse que não tinham equipamento nenhum. Basicamente saíram do objeto, ficaram ali os dois a falar um com o outro. Ela até deu por pormenor de terem as mãos atrás das costas, tipo um comportamento típico humano. E olharam para ele ainda durante um tempo, tiveram os dois a olhar para a testemunha a olhar para eles os dois, e depois voltaram, entraram outra vez no objeto. Fiz algumas perguntas relacionadas com se a porta já se notava, mas ela não sabe e também não posso. Esses pormenores são demasiado pormenorizados para estar a perguntar uma testemunha secundária, não é? Basicamente queríamos recuperar esta história para não se perder. Já ocorreu em 1973, já vão mais de 30 anos, e se não a tivéssemos recuperado provavelmente ia ficar esquecida no meio da população. Com o passar dos anos nunca mais iam falar naquilo. Aquela história era conhecida no meio da família. A filha dela, a filha mais nova, que teria 6 anos na altura, lembra-se muito bem. Ela disse que ela lembra-se totalmente, conta a história com o marido do Carmo, exatamente os mesmos pormenores. E basicamente é isso. De encontros imediatos de terceiro grau, mais recentes, em Portugal. Esse é um dos problemas. Atualmente não há encontros imediatos de terceiro grau. Nós até estamos a fazer um inquérito e temos esse problema. Vamos fazer a parte dos encontros imediatos de terceiro grau. Mas isto também não vamos precisar desta parte. Já há muito tempo que não ocorre um encontro imediato de terceiro grau em Portugal. Os últimos foram nos anos 70. Conhecidos, se calhar, anos 70, talvez anos 80. Mais alguma pergunta, não? Estava-me a lembrar de uma coisa, mas eu esqueci. Eu referir. Ninguém quer fazer mais alguma pergunta? Quando diz que há uma vaga de avistamento de OVNIs, essa vaga é associada a algum fenómeno, a algum acontecimento terrestre, como guerras, iminências de guerra, alguma coisa? Porque falou em 73 e em 68, salvo erro, não é? Associam essas datas a outros acontecimentos na Terra para que tenham surgido esses aparecimentos? Se as vagas estão associadas a acontecimentos da atualidade, tipo uma guerra especificamente, isso é difícil dizer. Podem estar associados, e há estudos nesse sentido, associados a fenómenos naturais, tipo a posição dos planetas, também há estudos, a atividade solar, se tem influência se estivermos a pensar em OVNIs de origem natural, também usar, não é?
os OVNIs não têm todos a mesma origem, são vários tipos de fenómenos. Não devemos referir-nos como fenómeno OVNI, devemos referir-nos como fenómenos OVNI, porque podem haver fenómenos de origem natural, artificial humana, artificial não humana. Este caso específico de Miguel Alexandre poderá ser artificial não humana, se for verdade, não é? E é provável que sim. Agora, em relação às vagas, vaga de 1973, porquê? Há quem tenha associado as vagas também à posição do planeta Marte, à oposição, e quem fez isso foi Jacques Vallée, que é um dos maiores investigadores de ovniologia mundial, francês. Ele tentou descobrir um padrão entre as oposições de Marte. A oposição de Marte é quando a Terra está entre o Sol e Marte. Tivemos uma agora em 2005, a última. E parecia haver uma correlação entre o aumento de avistamentos OVNI e a oposição de Marte. E penso que Marte teve na oposição em 1973. E acho que se fala nisso, até ali no local que havia um estudo sobre as vagas anteriores e previa-se penso que era para 1973. Estamos aqui a encontrar uma associação com fenómenos naturais de origem astronómica no sistema solar, que poderiam influenciar vagas, mas isso é muito relativo. A vaga de 1954 concentrou-se sobre França, mas também houve um aumento em Portugal, em Itália também. Em Itália houve muitos avistamentos, em Espanha também, em toda a Europa, mas França foi o centro. Porque é que houve aquele aumento de avistamentos? Concentrado no mês de outubro de 1954, não se sabe muito bem. Relacionado com acontecimentos tipo guerras, também há quem pense que sim, que por vezes os OVNIs aparecem mais OVNIs durante as guerras ou mesmo em guerras. Há quem especula que se forem de origem artificial que nos estão a espiar e investigar, mas são coisas que é difícil ter uma conclusão a 100%. O curioso é que, por vezes, fenómenos naturais como sismos, por vezes ocorrem avistamentos ou aparições ou fenómenos paranormais antes de haver um fenómeno, uma catástrofe, pode não ser uma catástrofe, mas um sismo importante, por exemplo. Em 1973 houve um sismo importante na Ilha do Pico, com o epicentro na Ilha do Pico. Foi o pior sismo, provavelmente, que houve, que se saiba, na Ilha do Pico, que curiosamente ocorreu em 1973. Agora não estou certo do mês, penso que foi em novembro, ou seja, foi depois do avistamento, se tem alguma coisa a ver. Podemos falar, por exemplo, num fenómeno que houve na Ilha de São Miguel, a maior ilha dos Açores. Houve, no dia anterior ao sismo de 98, sismo de 9 de julho de 98, este último, o mais forte, houve fenómenos inexplicáveis durante uma procissão que se fez na ilha. Houve um fenómeno do sol, o sol pescava, isso foi filmado e ocorreu antes do sismo, por isso parece haver também. A minha avó chegou-me a contar houve um fenómeno que aconteceu na Ilha do Pico. Por cima da montanha apareceu uma nuvem, isto foi em 1947. Por cima do pico apareceu uma nuvem em forma de cruz. Isso está fotografado. Foi entendido como um milagre, como uma mensagem de Deus que podia-se construir uma cruz com aquele tamanho por cima do pico. Chegou-se a fazer missas no topo do pico relacionado com esse fenómeno, e ela diz-me que lembra-se de ter acontecido alguma coisa importante depois ou durante aquele fenómeno. Tentar relacionar as duas coisas. Foi em 1947, não me lembro de algum acontecimento, talvez a nível mundial, não sei se a nível local ou não se lembrar. Esqueci-me de referir um aspecto interessante. Há 3 encontros com este de Miguel Alexandre, agora recuperado pela SPO. Há 3 encontros imediatos de 3º grau conhecidos nos Açores. Os Açores, tendo em conta
o tamanho do território, tem no total 2.333 km², é um território pouco mais pequeno que o Algarve, mas dentro dos encontros imediatos de terceiro grau, a nível de Portugal, há uma concentração mais elevada de encontros imediatos de terceiro grau nos Açores, tendo em conta o território e também o número da população. Se não houver população nos Açores, claro que não há encontros imediatos de terceiro grau. Isso também conta o número de pessoas e de possíveis testemunhas. Na Ilha do Pico, curiosamente, já antes desta informação do caso de Miguel Alexandre, já me tinham contado a minha tia-avó Alex Madruga, que emigrou para o Brasil, e ela curiosamente foi testemunha também e viveu um caso ainda mais imediato, aquilo a que se chama um contato, os típicos contatados que por vezes viajam num objeto e falam com aqueles que os levam e geralmente quando regressam têm uma missão. Isso aconteceu com a minha tia-avó, que contou-me uma história de encontro imediato de terceiro grau na Ilha do Pico também. Agora só tenho a palavra dela, não sei até que ponto gostava de investigar isso mais tarde, se possível. Esse encontro é ainda mais interessante que este. Se fosse verdade, seria muito mais interessante. Tratava-se de pai e filho da freguesia de São João, que fica no sul da ilha. Tinham que deslocar-se para São Roque do Pico, que fica do outro lado. São Roque do Pico fica mesmo junto a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo está aí assinalado com um círculo, o local da observação. São Roque do Pico aparece aí também ao lado. Eles tinham de deslocar-se, tinham de atravessar a ilha, iam a pé. Eu não sei quando é que isto ocorreu, mas provavelmente terá sido no início do século XX ou mesmo antes disso. Os dois, no planalto central da ilha, a meio do percurso, na zona de pasto, pararam para descansar e começaram. Isto foi o que ela me contou, só para estar a contar outro possível encontro imediato de terceiro grau ocorrido na Ilha do Pico. Seria o quarto nos Açores. E basicamente eles ouviram, ela disse que eles ouviam a música, foram ao encontro dessa música, viram um grupo de seres de aspecto humano que o apanharam. Elas viram, porque eram mulheres de aspecto humano. Viram-nos, pararam o que estavam a fazer e basicamente eles apareceram automaticamente em São Roque do Pico. Isto é teletransporte, uma espécie que também por vezes ocorre relacionado com o fenómeno OVNI. É um caso mais folclórico, mais difícil de acreditar. Depois elas deslocaram-se em objetos que pareciam dois chapéus juntos, tipo uma esfera com uma plataforma à volta, tipo o planeta Saturno. E basicamente foi isto que me contou. Seria um encontro imediato de terceiro grau ocorrido também na Ilha do Pico, muito anterior. Só em São João, falando com algumas pessoas da zona, se poderá saber se a história já era conhecida antes, se foi mesmo só a minha tia que contou aquilo. Não há mais nenhuma pergunta? Transmitiram alguma ideia quando diz que as pessoas vinham com um género de missão? Disseram alguma coisa Isso estamos a falar em relação aos contatados. Geralmente é uma missão de paz, falam em relação ao mundo como. É difícil dizer, não é? Geralmente uma mensagem, não é? É propriamente uma missão, uma mensagem de harmonia, de paz, que a pessoa deve transmitir isso aos outros. No fundo, como se escolhessem a dedo pessoas específicas para tentar melhorar o mundo, não sei. Se calhar damos por encerrada a palestra agora. Se quiserem fazer mais uma pergunta, podemos falar depois. Muito obrigado pela vossa presença.